O sinal que só aparece para quem vai prosperar. Existe um sinal que não aparece para todo mundo. Ele não surge para curiosos, não se revela para quem vive apenas repetindo os próprios medos e não se manifesta para quem ainda está totalmente preso à mentalidade antiga. Esse sinal só aparece para quem está prestes a prosperar. E quase sempre, quando ele surge, a pessoa não percebe que está diante de uma confirmação rara. Esse sinal não vem como sorte repentina. Ele vem como mudança de postura. A pessoa começa a agir diferente sem saber explicar exatamente por quê. Ela começa a dizer não para coisas que antes aceitava. Começa a se posicionar. Começa a respeitar mais os próprios limites. Começa a valorizar mais o próprio tempo. E essa mudança de comportamento antecede a mudança no dinheiro. Antes da prosperidade tocar o bolso, ela toca a identidade. Quem vai prosperar começa a sentir um incômodo profundo com tudo que desperdiça energia. Conversas inúteis passam a cansar. Ambientes pesados passam a drenar. Relações rasas passam a incomodar. Não porque a pessoa ficou fria, mas porque a visão ficou mais clara. A prosperidade não anda com distração crônica. Outro sinal que só aparece para quem vai prosperar é a perda da paciência com a própria mediocridade. Você passa a se cobrar mais. Não por ódio de si mesmo, mas por amor ao destino que sente que foi separado para viver. Você já não aceita mais desculpas fáceis. Já não tolera mais promessas vazias, já não romantiza mais ciclos quebrados. Esse nível de exigência interna não nasce do nada. Ele nasce quando a mente começa a enxergar além das limitações atuais. Outro sinal é quando você começa a se sentir observado pela própria consciência. Você percebe quando está se sabotando, percebe quando está adiando, percebe quando está fugindo. E isso gera desconforto, mas esse desconforto é precioso, porque mostra que a sua consciência subiu de nível. A prosperidade não vem para quem ainda se engana com facilidade. Ela vem para quem já não consegue mentir para si mesmo. Outro sinal claro é quando você começa a sentir que precisa se preparar, mesmo sem saber exatamente para quê. Você sente vontade de organizar a vida, estudar mais, investir em conhecimento, cuidar da mente, cuidar da saúde, cuidar da energia. Não porque alguém mandou, mas porque algo dentro de você pede alinhamento. Esse pedido interno é a preparação silenciosa para a abundância. Quem vai prosperar também passa por um sinal estranho, a vontade de se afastar do barulho. Você começa a valorizar mais o silêncio, a introspecção, a análise. Ambientes caóticos passam a incomodar. Discussões fúteis passam a cansar. Drama alheio passa a parecer pesado demais. Isso não é isolamento, é recalibração. Outro sinal forte é quando você começa a sentir que já não pode mais voltar ao que era antes. Mesmo que tentasse, não conseguiria mais se adaptar completamente ao passado. Certas atitudes já não combinam com você. Certos comportamentos já não encaixam. Certas mentalidades já não sustentam seu novo nível de consciência. Quando esse sinal aparece, não existe mais retorno para a versão antiga. Outro sinal que só aparece para quem vai prosperar é a consciência do custo. Você passa a perceber que toda escolha tem um preço, que toda decisão cobra um valor, que toda direção tem consequências, e isso te torna mais estratégico, mais consciente, mais seletivo. Prosperidade não é fruto de impulso, é fruto de escolhas conscientes repetidas no tempo. Outro sinal marcante é quando você começa a perceber que a vida está te empurrando para assumir mais responsabilidade. Pessoas dependem mais de você. Tarefas aumentam, expectativas surgem. O peso parece maior, mas esse peso não vem para esmagar, vem para treinar. Quem vai carregar muito precisa aprender a suportar muito.
Outro sinal é quando você passa a enxergar oportunidades onde antes só via problemas. Situações que antes te travavam agora começam a te desafiar a crescer. Críticas que antes te derrubavam agora passam a te ensinar. Dificuldades que antes te paralisavam agora passam a te movimentar. Isso mostra que sua mente já começou a operar no modo de expansão. Outro sinal curioso é quando você começa a sentir mais gratidão pelo processo do que ansiedade pelo resultado. Você ainda deseja prosperar, mas já não depende tanto da urgência. Você aprende a respeitar o tempo, aprende a confiar nos bastidores, aprende que tudo tem uma sequência e quem respeita a sequência sustenta o resultado. Outro sinal poderoso é quando você passa a sentir que sua história está prestes a mudar, mesmo sem provas. Uma sensação silenciosa de que o ciclo atual está acabando. Um sentimento estranho de fim de capítulo. Às vezes, isso vem acompanhado de medo, às vezes de esperança, mas sempre vem acompanhado de movimento interno. Quando esse sinal aparece, a prosperidade já foi autorizada nos bastidores. Ela só ainda não se tornou visível. O problema é que muita gente recebe esse sinal e ignora. Volta para os velhos hábitos. Volta para as velhas decisões. Volta para os velhos ambientes e assim adia a própria colheita. Mas quem honra esse sinal muda o destino. Se você hoje sente que está diferente, mais sensível aos próprios erros, mais atento aos próprios limites, mais exigente com sua postura, mais seletivo com seu tempo, mais consciente com suas escolhas, isso não é fase ruim. Isso é o sinal que só aparece para quem vai prosperar. Esse sinal antecede tanto a abundância financeira quanto a estabilidade emocional. Ele anuncia que a versão antiga já não governa mais. Agora, quem começa a assumir o controle é a versão que está sendo preparada para sustentar prosperidade. Se você sente isso agora, saiba, você já está na rota da virada.